Muito obrigado, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui falando da Tua palavra, do Teu reino, da Tua vontade. Que o Senhor possa nos capacitar mais uma vez. Obrigado por essa estratégia, por essa forma que o Senhor colocou no nosso coração de estarmos iniciando a semana falando de Ti, separando um tempinho para conversarmos, mesmo à distância, e através dessas lives, Senhor, podermos falar um pouquinho da Tua palavra, receber e também compartilhar, porque mesmo que eu esteja falando diretamente, mas em cada comentário, na presença dos Teus filhos na live, isso tudo também fala ao meu coração, os comentários, e eu aprendo também. Então, muito obrigado, Senhor. Obrigado por quem já chegou, quem vai chegar, quem vai acessar depois de gravado. Que seja bênção no nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Vamos lá então, Lala tá chegando aí. Meu amigo Jean. Então vamos falar da palavra do Senhor. E eu escolhi falar desse tema, dessa última live do ano, né? Cheguei até a pensar em pegar esses últimos dias, a última semana, né? Queimou muito no meu coração de fazer lives cedo, 6 horas da manhã, terça, quarta, quinta, e para fechar o ano falando um pouquinho da palavra do Senhor cedo. Nem todo mundo acorda cedo, né? Porque dorme tarde, cansativo, mas tem muitas pessoas que começam o dia cedo. E às vezes ministrar, receber uma palavra logo no início do dia, né, ajuda para que aquele dia seja uma bênção. Então queimou muito no meu coração fazer uma live cedo na última semana do ano. Mas vamos lá, não vou descartar. Oficialmente hoje é a última live, por ser a última segunda-feira do ano, né? Se fluir alguma coisa de amanhã para frente, eu vou permitir o Senhor fazer exatamente o que Ele quiser, né? Então sejam bem-vindos. Entrou bastante pessoas aí enquanto eu orava. Fafá, Aline, Lala, Janine, sejam todos bem-vindos. Algumas pessoas entram, né, ficam, outros saem. Mas queimou muito no meu coração falarmos sobre esta mulher fantástica que foi Maria, né? Uma mulher abençoada. Não tem como a gente celebrar o nascimento de Jesus e não olhar para esta mulher fantástica que foi Maria. Na verdade, infelizmente, a barreira da religiosidade nos faz não ter acesso à essência das pessoas, né? Durante muito tempo eu vejo muita gente falar mal, né? Por exemplo, de São Jorge, de Maria, sabe? De tantos heróis da fé que são maltratados, né? São ignorados pelos evangélicos, né? Por causa da rivalidade, porque muitas pessoas se acham boas demais, religiosas demais, a religião delas é a melhor e a certa, sabe? E quando a gente vai tendo acesso, a gente percebe que esses heróis da fé foram pessoas que tiveram a tua história, a tua participação, a tua importância, a sua importância na jornada, ajudaram para que o evangelho fosse construído, né? Por exemplo, na Bíblia evangélica não tem, mas na Bíblia católica fala sobre os macabeus, né? Homens importantes, principalmente para fazer com que a palavra traduzida no grego fosse expandida, divulgada, para que mais pessoas tivessem alcance, né? Naquela época houve uma mobilização para que o evangelho fosse cortado com raiz e tudo, e aí os macabeus se levantaram para poder não deixar isso acontecer. Então são homens que fizeram uma família, que se tornaram um exército, né? Podemos dizer assim, que tiveram uma importância fantástica na jornada. E aí, só porque não está na Bíblia evangélica, muitos criticam, recriminam, não aceitam, sabe? Mas quando a gente acessa a história, a gente consegue perceber
quantas pessoas foram fundamentais para fazer com que o Evangelho fosse construído e também acessível. Se hoje você tem a Bíblia para ler, se a Bíblia chegou a ser traduzida para você, é porque alguém brigou para que ela não fosse exterminada, para que ela não fosse destruída lá no período interbíblico, né? É claro que depois veio o Evangelho, o Novo Testamento, mas muitas coisas foram conservadas, preservadas para ser acessado hoje por heróis, né? Então a gente precisa valorizar muito essas pessoas. E aí eu senti muito no coração de não tem como a gente falar de Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, da vinda dele ao mundo e não lembrar de Maria. Sabe, é impossível Maria passar desapercebida. Vocês concordam comigo? Vamos lá, vocês sabem que eu gosto que vocês participem, que vocês escrevam, tá bom? Porque eu sei que vocês estão aí quando vocês escrevem, tá bom? Que vocês não só clicaram. É claro que às vezes tem pessoas que vêem na TV, não dá para poder digitar, mas queria que vocês participassem, tá bom? Não quero só ver númerozinho de presença. Eu gosto quando vocês participam porque a gente consegue interagir. Às vezes até no comentário de vocês eu aprendo também. A gente consegue dividir essa experiência, tá? Então escreve aí. Vocês concordam comigo? Que a gente falar de Jesus Cristo e de seu nascimento, né? São duas datas que são importantes no ano, que é dezembro, né, com o nascimento de Jesus, e Páscoa, que é em abril, costuma ser em abril, né? A gente sabe, né, que não tinha como Jesus ter nascido em dezembro, tá bom? Pelo contexto histórico, pela época do ano, foi uma data escolhida. São muitas coisas que envolvem esse 25 de dezembro, que na verdade era 23, se eu não me engano, e foi arrastado para 25 por causa do São Nicolau, sabe? Você vai ver, são muitas pessoas, muitas coisas que contribuíram para que o 25 de dezembro chegasse a ser uma data comemorativa, né? São muitas comemorações ou muitas festas que acabaram se unificando por uma data só, e aí arrastaram o nascimento de Jesus para essa data, para que pudesse incluí-la em um combo de celebração, né? Então você já ouviu falar sobre a adoração ao Deus Sol, que muitas coisas que Roma fazia e adorava são culturas que vieram da Grécia e passaram para Roma, sabe? Aí o império que Roma teve começou a forçar muitas coisas. Então você vai ver a adoração ao Deus Sol, porque dezembro era inverno e na Europa, e aí muitas pessoas morriam por causa do frio. Então havia-se um clamor para que o Deus Sol viesse a poupar essas pessoas de morrer do frio, sabe? Tem vários significados, mas a gente consegue entender que olhando pela parte de estação do ano, Jesus nasceu entre setembro e outubro, não passa disso, né? Porque a gente vai ver que os pastores estavam no campo com as ovelhas quando viram a estrela. Então era impossível um rebanho estar em céu aberto no inverno. Impossível. Não tem como. Então não tem. E dezembro é inverno na Europa. E aí, mas isso aqui é uma data que foi arrastada. Então você vê que tem muita gente que defende. Para com essa coisa de Papai Noel, de árvore de Natal. Se vocês entendem que 25 de dezembro é uma data que lembra o nascimento do teu Salvador, então você comemore, né? Os presentes que veio do São Nicolau, entendeu? São muitas coisas. Não sabia do Deus Sol, ela lá. Também tem essa questão do Deus Sol ser adorado para que vidas deixassem de morrer com tanta frequência no inverno. Então havia uma adoração intensa nessa data, né, para que isso não viesse a acontecer. Então a gente vai falar aqui por quê? Porque queimou no meu coração falar sobre Maria, porque dia 25 de dezembro é a data que foi escolhida para celebrar o nascimento de Jesus. E aí não tem como eu falar tipo assim, na minha concepção, tá, gente? Não tem como eu falar de Jesus sem lembrar de Maria,
Eu tenho certeza que quando eu fiz a divulgação lá da minha live e mostrei aquela imagem de Maria abraçando Eva e pisando na cabeça da serpente, eu tenho certeza que muitos crentes, cristão evangélico, viram a imagem e devem ter ficado tipo assim, impossível, inadmissível o pastor Tiago falar de Maria. Muitos religiosos ainda esbarram nesses detalhes. Mas o meu compromisso não é com homem nenhum, né? Nem com as críticas, e sim com aquilo que é a verdade, com a importância da palavra. Então a gente vai falar sobre Maria, favorecida, uma mulher fantástica, escolhida, né? Lá na região de Nazaré, um lugar muito simples, né? Jesus escolheu uma mulher simples, amável, adorável, em um lugar simples. Jesus veio ao mundo em um lugar simples, sabe? Jesus, ele vem de simplicidade desde a sua essência, desde antes que o Espírito Santo viesse a colocá-lo no ventre de Maria, né? A simplicidade já fazia parte da história de Jesus, porque ele quis transmitir isso para você e para mim, né? Acredita-se que ela tinha 14 anos de idade quando isso tudo aconteceu. Ela estava prometida a José, né? Foi uma coisa muito louca que aconteceu naquele período, onde havia uma promessa de casamento, né? E aí ela aparece grávida. E agora, como explicar para ambos? Porque era necessário explicar para Maria a gestação sem relação sexual, e era necessário explicar para José que a sua futura esposa estava grávida e que não era dele. Então a gente já começa a entender que o cenário era muito louco. Como resolver isso? Como fazer isso entrar no coração? E aí a gente percebe que o Senhor não manda recado por homem nenhum. Ele envia o anjo, e esse anjo palestra com eles, explica a eles o que estava acontecendo, para que isso viesse a ter um entendimento também racional. Porque se não fosse uma abordagem celestial desta forma, talvez seria complicado explicar, principalmente para José, que a sua futura esposa estava grávida e que não era dele. Vocês concordam comigo? O Senhor já começa essa história fazendo uma situação muito complicada de as pessoas entender e fazer com que a forma que Deus trabalha nem sempre vai ser de fácil entendimento para você e para mim. Por isso é que a fé precisa prevalecer. Por isso é que a fé precisa permanecer. Porque quando eu tenho fé e as coisas não estão conseguindo ser de entendimento ao meu redor, a minha fé me fará crer e continuar confiando que as coisas estão no controle do Senhor. Amém? Vocês concordam comigo? Assim que funciona. Então ele já começa fazendo aquela situação toda. Então, aproximadamente pelas regras, né, daquela época, Maria, com essa idade de 14 anos, ela já podia, né, ser não somente prometida, mas entregue no casamento para o seu futuro esposo. Então a situação começa dessa forma. Então vamos lá. Então a gente falou aqui, né, que Maria vem de Nazaré, por isso que Jesus também é chamado Jesus de Nazaré. Era uma pequena vila que havia na Galileia, né? Inclusive até era um lugar muito mal falado, né? Quer dizer, mal falado não, era um lugar que não tinha, não era bem visto, né? Tanto que Natanael, se não me engano, ele fala para... não lembro a quem ele fala. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É possível sair alguma coisa boa de Nazaré? Então é um lugar simples que não chamava muito a atenção. Tá vendo como é que o processo de Cristo vir para poder mudar a nossa história vem sempre de simplicidade, vem sempre do improvável, vem sempre daquilo que não tem nada que gere um olhar mais chamativo das pessoas. Todo o processo que envolveu a vinda de Cristo, ele vem na simplicidade. E da simplicidade faz com que o Senhor escolha
essa mulher fantástica. Mas vamos lá então. Deixa a gente começar aqui. Pega a sua Bíblia, por favor, em Evangelho de Lucas, já no capítulo 1. A gente vai começar no versículo exatamente que eu separei, que foi o tema lá na minha divulgação. É tão lindo quando José entende o recado do anjo e se coloca como homem e carrega a responsabilidade para si, protegendo Maria, o bebê Jesus, em todo o tempo. Exatamente, olha lá. E eu achei interessante, quando eu estava estudando, eu pude perceber um detalhe muito interessante. Toda vez que existe um diálogo do anjo com José, ele fala sobre o menino e a mãe. O menino e a mãe. Sabe, em todo o tempo foi passado para eles uma verdade daquilo que estava acontecendo, né? Durante a jornada, a gente vai ler aqui que Jesus em todo o tempo deixou bem claro que Maria foi escolhida para trazê-lo ao mundo, para ele poder ser esse instrumento na nossa vida, passar por homem, para nós sabermos que é possível vencer e viver nessa terra tão difícil como Jesus viveu e superou. Todo o processo que trouxe Jesus a se tornar homem até a crucificação e ressurreição foi para mostrar para a gente que é possível ser humano e manter os olhos e o coração na eternidade. É uma grande lição que Jesus deixou para a gente. Mas em nenhum momento houve nada fictício, em nenhum momento não houve nada escondido. Todo o diálogo que foi acontecendo entre o anjo e eles foi deixando claro que eles eram instrumentos para conduzir Jesus naquela etapa, mas que Jesus não pertencia a eles. Ele vai falar com Maria em algumas oportunidades, diz aí, ó, o teu filho, lá no momento de crucificação, o anjo vai falar sempre para José, o menino e sua mãe. O menino e sua mãe. O anjo poderia falar assim, o seu filho, né? Vocês concordam comigo? O anjo poderia falar assim, o seu filho. Mas ele sempre falava assim, o menino e sua mãe. E o menino e sua mãe. E isso no diálogo com José. Deixando bem claro, José, você não é pai dele. Você vai representar um padrasto daqui para frente, alguém que com muita excelência assumiu uma família, que foi conduzido, preparado por Deus para fazer parte desse processo, mas ele não é o teu filho. Quero deixar isso bem claro para vocês. É como se o diálogo fosse assim. Você vai ser bênção, você vai fazer parte, mas ele não é teu filho. E mesmo Maria sendo abençoada, favorecida, né, como nós colocamos no tema lá, e escolhida, sempre houve a questão da clareza de que Maria ela conduziu, ela foi parte do instrumento para trazer Jesus ao mundo, mas ela não era em si a mãe dele 100%, mas sim um instrumento para poder conduzir. Isso foi claro em todo o tempo, para não haver confusão lá na frente, né? Para que a jornada, quando tivesse continuidade, não viesse a ter uma interpretação diferente do processo de que estava acontecendo. Amém? Tá dando para poder entender? Vocês concordam comigo? Ah, pastor, discordo com você aí, não concordo com isso. Pode colocar aí, escreve aí, no nome de Jesus. Como é que tá o sinal, gente? Estou vendo aqui o número de pessoas está sumindo e voltando. Tá legal? Tá falhando no Facebook, não tem mais ninguém aparecendo aqui. Me dá uma ajuda aí. Então, assim a gente consegue perceber. Tá bom? Valeu, Lu. Então a gente consegue perceber que nada foi escondido, sabe? Tudo preparado para que eles pudessem entender exatamente o que estava acontecendo. Vamos lá então, Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, ou seja, separada, né, preparada para o casamento, com certo homem, prometida com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José.
A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha só eu citar esse versículo aqui, a minha carne já treme, porque eu consigo perceber o tamanho da importância do valor desta mulher. Sabe, nenhuma mulher ouviu do Senhor, claro que através do anjo ali, essas palavras, né? É como se o céu estivesse se manifestando dentro da casa, ou aonde ela estava. Aqui não está dizendo na casa, né, onde ela estava, que nós lemos. Então o anjo chega e ministra desta forma: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Aleluia, aleluia. Sabe, em meio àquilo tudo que estava acontecendo, o anjo ministra alegria no coração daquela mulher que só estava começando a engatinhar por uma jornada absurda que vinha pela frente. Vocês concordam comigo? Talvez falar para ela é como se lá em Josué, quando fala ser forte e corajoso, né? Porque foram palavras que estavam antecedendo uma jornada. Então, tipo assim, palavras que já estavam sendo liberadas e profetizadas sobre a vida de Josué, porque uma jornada vinha árdua pela frente. Esforça-te e tem bom ânimo, né? Falando para ele ter esforço. Então, quando eu vejo aqui, ele disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Preparando aquela mulher que ia passar por situações complicadas, ia ter que sair da tua terra, ia ter que migrar para uma outra nação. Todo um processo louco. Era só um casamento preparado. Ela era só uma mulher de Nazaré, prometida a um homem, a um carpinteiro, né? Era só algo que parecia que já estava tudo nos planos. Nós vamos nos casar, nós vamos ser felizes para sempre, vamos começar a pensar na festa do casamento e tudo mais. E do nada, surge uma gestação naquela mulher ainda virgem. E ali tudo vira. Sabe o que vem no meu coração? Quantas das vezes a gente faz planos, a gente idealiza tantas coisas, e o Senhor fala assim: sabe de nada, inocente, sabe de nada do que eu estou preparando para vocês. E aí, quando a gente planeja, a gente elabora, a gente escreve, faz isso, faz aquilo outro, e daqui a pouco parece que tudo foge da nossa mão, do nosso controle, começa a ficar tudo diferente do que a gente planejou. Foge do nosso controle, mas nada foge do controle do Senhor. Aleluia, aleluia, porque eu sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Os planos do Senhor sempre serão perfeitos e maravilhosos. Não é impedido de nós idealizarmos, não há impedimento de sonharmos, de tentar tirar do papel, mas a gente precisa saber que Ele é poderoso para mudar tudo, num estalar de dedos. Amém? Ele pode mudar tudo. Eu fico imaginando aqui Maria e José planejando, conversando, idealizando aonde seria a casa, como seria a vida dali para frente, e daqui a pouco aparece o anjo e muda tudo. Gabriel aparece naquele lugar, fala para ela, ó, alegra-te, favorecida. Deixa eu ver aqui, essa palavra favorecida no original é charitô, no grego, que quer dizer encantador, amável, agradável, favorecer muito, mostrar grande generosidade, honrar com bênçãos. Favorecida, honrar com bênçãos. Era uma mulher exatamente como o Senhor idealizou e planejou para poder fazer esse projeto ter continuidade. E aí o anjo chega para ela e fala para ela: alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. Tipo assim, você não tem ideia do que vai acontecer aqui para frente, mas uma coisa você tem que guardar no teu coração: o Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é contigo.
Eu já quero profetizar essa palavra sobre a tua vida que tá aí nessa live. Quando as coisas saírem do teu controle, lembre-se, o Senhor é contigo. Quando as coisas não funcionarem como você idealizou, e que o seu coração pode ficar triste, você pode ficar abatida, mas o que tem que prevalecer é isso: o Senhor é contigo. O Senhor será sempre conosco nessa jornada. Amém? Aleluia. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Olha que interessante. O anjo ministra sobre a vida dela, manda ela se alegrar, afirma que o Senhor seria com ela, e ela fica perturbada. Tá vendo? Humano. Sabe, ser humano, para de exigir uma espiritualidade que não precisa ter. Eu já quero pegar esse gancho aqui e liberar essa palavra sobre a tua vida. Às vezes, nós que temos caminhado, exigimos uma espiritualidade fantástica, céu na terra todo dia. Ei, nós somos seres humanos, vai ter dia que a gente vai levantar abatido, cabisbaixo, a geladeira tá cheia, o armário tá cheio, tá tudo funcionando, combustível no carro, as coisas acontecendo, mas vai ter dia que a gente vai amanhecer abatido, vai ter dia que a gente vai ficar sem saber o que fazer, sem chão, desgovernado. Ei, não é porque você tá com o pé na igreja e com a cabeça em outro lugar, você é humano. Nós somos seres humanos. Gabriel acabou de aparecer para Maria, ministrou alegria no coração dela, falou que o Senhor é com ela, e ela ficou desconcertada, ela ficou sem saber o que fazer. Sabe o que é isso? Ser humano, como você e eu. Então para de exigir uma espiritualidade que não precisa. Continue na jornada, continue caminhando, continue fazendo a vontade do Senhor, no nome de Jesus. E Ele vai fazer você e eu respeitarmos a nossa natureza humana, mas mesmo assim Ele vai perceber o tamanho do esforço que temos feito para poder continuar firme, crendo e acreditando que Ele é poderoso para poder fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Aleluia, aleluia. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Achastes graça diante de Deus. Sabe, Deus olhou com muito carinho para aquela mulher. Deus olhou com muito carinho. Sabe o que eu lembrei? Que da mulher do fluxo de sangue. Quando a mulher do fluxo de sangue toca na orla de Jesus, Ele fala: alguém me tocou diferente, porque essa pessoa tocou em mim e saiu virtude de mim. Aleluia, aleluia. Talvez olhar assim: quem encosta no Senhor Jesus, quem vai até Ele, recebe. Na própria vida acontece alguma coisa. A mulher do fluxo de sangue sabia exatamente o que estava fazendo, e quando ela toca, a palavra fala que saiu virtude do Senhor. Não foi da mulher, saiu do Senhor quando ela toca. Sabe, eu vejo que Deus sabe exatamente quem nós somos. Que o tempo de enfermidade, que o tempo de escassez, que o tempo de problemas, isso não vai envelhecer quem você é. Isso não vai tirar de você a essência. Para de poder de repente se cobrar: poxa, as coisas estão dando errado, tem alguma coisa errada comigo, eu estou falando em algum lugar. Ei, a mulher do fluxo sofreu 12 anos. E quando ela encosta no Senhor, faz sair virtude dele. Tá vendo que coisa fantástica? Às vezes nós olhamos muito pra gente, nos avaliamos como cacareco, como coisa ruim que não presta, ficamos vasculhando a nossa vida para achar onde tem um pecado escondido. Ei, seja você. A palavra, ela é luz para iluminar o nosso ser e nos fazer descobrir, né? Fazer descoberto, trazer à tona as coisas ruins que ainda há na nossa vida. O relacionamento com Cristo faz isso acontecer. Sabe, então eu vejo que a gente precisa respeitar um pouquinho desse nosso lado humano. Tirar muitas coisas, muita fantasia da nossa cabeça, inventando coisas que podem estar atrapalhando a jornada. E seja você, e o próprio Evangelho, a comunhão, tem o poder para poder resolver as coisas na nossa vida. Aleluia! Aleluia. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia, aleluia. Se eu me sinto cheio aqui, só em ler isso, eu imagino aquele lugar onde Maria estava, ouvindo Gabriel ministrar isso sobre a vida dela. Sabe, que o Espírito Santo possa ministrar isso sobre a tua vida também, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que o Senhor ache graça na tua jornada, que o Senhor ache graça no teu esforço, que o Senhor ache graça no teu respeitar a si mesmo, a si mesmo. Aleluia. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, aleluia, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia, aleluia. Eu lembro logo daquela canção: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia, aleluia. Talvez a gente ouviu essa canção há tanto tempo e não tinha noção de da onde veio essa frase. Como assim? Está aqui, ó. Gabriel ministrando sobre a vida de Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, né? Tua alma viverá. Estou tentando lembrar aqui. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Já recebe a cura aí, ó, no nome de Jesus. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e cantarás de alegria. Convide o Espírito Santo para poder ministrar no teu espírito tudo aquilo que os céus prepararam para a tua vida. Aleluia, receba a cura aí, ó, no nome de Jesus. Tudo novo se fará. Com Cristo é assim que funciona. As pessoas vão tentar nos fazer enxergar o contrário, mas é a concepção, a certeza no nosso interior é que precisa estar viva, de que Cristo é conosco e que os planos dele jamais serão impedidos de serem realizados na nossa vida. No nome poderoso de Jesus, aleluia. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui já tinha sido profetizado por Isaías. Isaías, no capítulo 7:14, fala que a virgem conceberia o Salvador, o Emanuel, né, que significa Deus conosco. Isaías já tinha profetizado lá no capítulo 7 sobre a virgem. Que virgem é essa? Maria, né? Que tinha toda a pureza, que tinha toda a sinceridade, não era uma mulher perfeita, mas foi a mulher que o Senhor encontrou todos os pontos importantes para ser o canal que traria o nosso Salvador ao mundo. Sabe, isso aqui é fantástico, porque a gente consegue perceber o tamanho do cuidado do Senhor, que apesar de Maria ter sido escolhida, sabe, e faz dela especial. Por isso que eu fiz questão de trazer esse tema, né, para a gente poder entender que precisa haver um respeito quanto aos heróis da fé. Maria, que é tão recriminada, que é tão rejeitada por alguns cristãos evangélicos, né, e que se acham tão bons que, em vez de respeitar e se permitirem envolver com a história da pessoa, eles preferem não se entregar para não dar o braço a torcer,
sabe? Como eu falei ainda agora, você acha que não vai ter crente que de repente vai ficar criticando que eu estou fazendo uma live para poder falar sobre Maria? Claro que tem, claro que vai ter, né? São esses religiosos que acham que conhecem a Cristo, mas nunca andaram com Ele, nunca provaram do que Ele tem de bom para poder ministrar na nossa vida. Por isso que eles esbarram na religiosidade de muitas pessoas, como tantas outras pessoas esbarram aí e ignoram a história dos heróis da fé. Então, só nesse pouquinho que a gente leu aqui, que a gente falou, a gente já consegue ter ideia da importância que Maria teve. Uma mulher fantástica, uma mulher absurda, uma mulher de um coração tão lindo, tão maravilhoso, que entendeu os planos que o Senhor estava para realizar através dela e aceitou aquela situação, foi entendendo o que estava acontecendo e se permitiu ser usada. E José tão respeitoso, né, esperando o momento, né? Diz a palavra que José não teve relação com Maria até Jesus nascer. Sabe, olha que coisa fantástica, olha como é gostoso a gente encontrar pessoas que entendem o propósito e respeita e consegue se ajustar, renunciam a si mesmo para se ajustar ao propósito do Senhor. Isso é fantástico. Aleluia, Lu, glória a Deus. Eu amo esse sentimento e que é exatamente, olha lá. Sabe, porque às vezes você olha assim, com Cristo é tudo certo, que nada. É só olhar o trajeto que eles fizeram, desde a questão de um entendimento da gestação sem relação sexual e da mulher prometida engravidando antes do casamento, desde dessa loucura toda. E vai se estendendo, a gestação, a barriga crescendo, se escondendo, aí vem o decreto, eles fogem, né? Teve aquela questão do alistamento de José, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui para a gente poder não passar muito no horário. Eu separei alguns versículos, mas eu vou dar uma adiantada aqui até para não enfadar vocês. E aí tem aquela questão do alistamento, eles fogem, e aí eles peregrinam, né? E aí o lugar tá cheio, né? Acreditava-se que pela promessa de Herodes, aquela coisa toda de matar Jesus, muitos soldados estavam peregrinando para poder cumprir o decreto. E aí não tem lugar, todos os lugares que poderiam receber pessoas estavam lotados, sabe? Isso tudo Maria foi passando com José. Foram quilômetros de jornada, a pé, não tinha carro. Sabe, talvez um burrinho para poder carregar bagagem, ela com aquele barrigão todo. Aí você já conhece a história, não tinha lugar para hospedar, colocaram eles num curral, acharam uma manjedoura ali, colocaram um pouquinho daqui e de lá, e Jesus nasceu. O nosso Salvador chegou no mundo em meio a tanta dificuldade, sabe, e a gente não consegue suportar, ou pelo menos permanecer quando uma adversidade se apresenta. Vocês concordam comigo? Talvez nos falte nos aprofundar mais um pouquinho do que ele passou. Não só a crucificação deve ser um momento de reflexão. Olha como que a gente está refletindo aqui em passagens tão conhecidas, mas que parece que fica no esquecimento, né? Jesus nos ensinou que a dificuldade faz parte do plano terreno, né? Quando Adão não conseguiu, quando Eva não conseguiu e caíram, foi como se tivesse liberado um decreto. Não é questão de culpar Adão e Eva, é entender que hoje o plano de salvação chegou para você e para mim, né? Deus nos recebe como filhos a partir de quem? Do nosso Salvador, que chegou com tanta dificuldade. Com tanta dificuldade, às vezes a gente não consegue permanecer. Não é questão de reclamar ou não, porque às vezes vem a ira, vem a reclamação, mas muitos não permanecem enquanto a dificuldade está acontecendo. Assisti um filme de desenho animado com as crianças chamado Estrela de Belém.
Super indico a todos. A história é exatamente isso que estamos falando aqui. Aleluia. Muito bom, olha lá. Depois coloca no grupo lá pra gente, tá? Porque aqui o comentário não fica igual no Face, então depois coloca no grupo lá, Estrela de Belém. Entende, gente? Então ele passou por essa dificuldade para mostrar para você e para mim. A dificuldade faz parte da jornada, mas um dia ela vai terminar, um dia ela vai acabar, um dia não vai doer mais, um dia não vai sangrar mais, um dia não vai ter mais insônia, um dia não vai ter mais depressão, um dia não vai ter mais acusação, um dia não vai ter mais nada disso. Então Maria foge, aquela gestação no meio de um lugar que não era nada, não tinha uma parteira, não tinha ninguém que pudesse ajudar ali. Jesus nasceu e aí é outro processo. Tem que fugir dali por causa do decreto. Eles vão para o Egito para poder ficar lá ausente da sua terra natal, do seu lugar de origem. Eles se deslocam para poder fazer com que o plano fosse cumprido. Tá vendo aí? Às vezes a gente pensa que quando Deus promete uma coisa, Ele vai deixar a gente guardadinho numa bolha até que se cumpra. Até que se cumpra, a vida continua. As dificuldades vão surgir, mas aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não ache que terá vida boa na jornada, sabe? Existem coisas na nossa vida que vai ter que ter estratégia. O Espírito Santo está aqui para nos inspirar. Aleluia! O Espírito Santo está aqui para poder nos inspirar nas estratégias, dentro de casa, na família, no trabalho, na igreja. A gente não tem que achar que tem que ficar numa rede tomando água de coco e achando que o Espírito Santo vai nos servir. Vão ter momentos que a estratégia vai fluir de dentro de você. E aí coloca em prática. Maria poderia cruzar a perna com José, vamos ficar aqui que o escape vem. O Gabriel falou que o Senhor é conosco, então vamos ficar aqui. Não, mas eles entenderam que não tinha como ficar ali, o perigo estava perto, então eles vão transportar, eles migram para uma outra nação, passam anos lá, sabe? Deus dá o escape, Deus dá a provisão, Deus também dá a estratégia. Deus dá a estratégia, a gente precisa estar atento, ligado para poder fazer isso. Não é só clamar o sangue de Jesus e vai acontecer. Tem hora que quando o silêncio dele gritar, sabe? Que tem hora que o silêncio de Deus grita. Quando o silêncio dele gritar, a gente tem que partir para a estratégia. Né? Não é só ficar de perninha cruzada esperando, não é ficar só orando. A oração é fundamental, mas a ação, a atitude, a estratégia também faz parte da jornada. Então eles saem dali, fogem para o Egito, espera. Aí Gabriel fala para eles, fica aqui, quando Herodes morrer, eu vou liberar vocês para poder voltar. E aí libera, no tempo certo, eles voltam, né? E aí tem a continuidade. Tem aquele período, né, quando Jesus tinha 12 anos, eles migram para Jerusalém por causa da festa anual. Daqui a pouco Jesus some, Maria e José voltam para poder procurá-lo. Ele estava lá conversando com os homens, com os anciãos no templo, instruindo. E Maria preocupada, por que você fez isso? Aí ele falou para ela, não convinha que eu viesse a falar dos assuntos do meu pai? Sabe, todo o tempo que Maria mostrava preocupação de mãe para com ele, educadamente ele lembrava a ela, Maria, você teve o seu propósito, você faz parte do propósito, tá? Você faz parte do propósito. Dificuldade faz parte da nossa vida. Nós conseguimos resolver, um amanhã aparece o outro e assim vamos caminhar. Exatamente. A dificuldade traz crescimento para todos nós. Então você vê que todo o tempo que Jesus era abordado por Maria, tanto com 12 anos, mais na frente, lá na crucificação, a gente consegue perceber que ele sempre foi claro para ela. Maria, você foi instrumento, você faz parte deste propósito, deste projeto, sabe? Ponto. Ele não precisou ser ignorante com ela, ele não precisou, tipo assim, vou colocar ela no lugar dela, não. Ele sabe exatamente quem foi ela na vida dele, de como ela cuidou, de como ela foi caprichosa, de como ela enfrentou dificuldades na gestação, depois da gestação, a migração para uma outra nação. Toda a vida dela foi retirada por causa de um propósito.
eu quero pegar outro gancho aqui. Às vezes, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, Ele vai mexer em algumas coisas na nossa vida. Quando Deus, Ele entende que você e eu estamos prontos para poder fazer parte de um projeto, o que vai prevalecer é a vontade dEle e não a nossa. Não tem oração que mude o propósito de Deus. Não tem oração que mude o propósito de Deus. E se Ele encontrar favor no teu coração, se Ele achar graça no teu coração, Ele vai mexer o que tem que ser mexido para que o propósito e o plano dele seja concluído através de você. E se Ele tiver que mexer, Ele vai mexer. Olhando assim, Ele bagunçou a vida de Maria e de José. Bagunçou, tirou tudo do lugar. Mas ela entendeu. Sabe, quando Deus tem propósito, Ele sabe em quem mexer, porque Ele sabe que essa pessoa vai entender. Vai entender. Como mexe, né, Dani? Como mexe. Sabe, é a convicção de quem Ele é na nossa vida que nos fará confiar. Quando a gente não entender, quando ficar muito puxado, muito difícil de resolver, a confiança nele nos fará compreender que Ele está no controle, mexendo no que tem que mexer. E Ele mexe porque garante. Ele muda tudo porque Ele garante. Porque o propósito dele com você está de pé, está vivo. E isso é que tem que fazer com que o nosso coração venha descansar. Amém, gente? Deixa eu só dar uma adiantadinha aqui para a gente poder fechar com 1 hora. Tá 52 minutos de live. Me dá mais 7 minutinhos? Vocês ficam aí mais 7 minutinhos? Por favor, para a gente poder fechar. Eu separei aqui sobre alguns versículos paralelos que falam sobre Maria, de dentro para fora. Louvor de ontem, glória a Deus. Eu separei alguns versículos aqui, mas não vai dar para eu poder falar tudo, né? Então, versículos que tem a aparição de Maria durante a jornada de Jesus, né? Ela é citada até em Atos, nos Evangelhos. Estima-se de que o final de vida dela foi com João Evangelista, né? Lá em Éfeso. Alguns historiadores acreditam que Maria teve os seus últimos dias de vida morando com João em Éfeso. E mais 1 hora? Não, aí vocês me matam. Mas glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, porque se vocês estão aqui até agora comigo é porque está fluindo, né? Então que continue sendo bênção no nome de Jesus. Então tem alguns versículos, o próprio casamento, né? Jesus, ele entra e bagunça o casamento de Maria, de José, né? E quando ele começa o ministério dele, ele começa o ministério exatamente no casamento, né? São os detalhezinhos assim que a gente fica de queixo caído. Ele vem e bagunça o casamento das pessoas que seriam instrumento para a vida deles. Estava tudo mal, tudo tranquilo, tudo normal, melhor dizendo. E quando o ministério dele começa, ele começa exatamente no casamento, né? Aonde ele transforma a água em vinho, né? Mais um ponto, né? Que Maria fala assim, Maria chega, o mestre Sala chega, né? Acabou o vinho, agora deu ruim. E aí chega essa conversa até Maria, né? E ela vai até ele, ó, acabou o vinho, e agora? E ele vai falar para ela, Maria, não é a hora ainda. Isso não faz parte. Não é o momento. Não é o momento que eu tenho que aparecer, né? Ele dialoga com ela. Ela vem pedindo socorro para salvar o casamento. E naquela época o casamento eram 7 dias, né? Não era só um dia. Quando esse acontecido surge, já está lá pro 5º, 6º dia. É uma semana inteira pela cultura local. E aí ele vai e tenta mostrar para ela, né, tipo assim, tá tudo no controle, não tente antecipar, né? E aí ele acaba transformando, né, aquelas águas em vinho, e aí houve um elogio, né, do responsável. Então ali começa, né, o ministério de Jesus naquele casamento, né? Algumas outras partes ele também aparece no Evangelho de João, capítulo 9, fala que quando
as pessoas falam assim: Jesus, sua mãe chegou, sua mãe e seus irmãos estão aí, né? E ele fala: não, a minha mãe e meus irmãos são todos vocês. Todos vocês que receberam a palavra, a pregação, e que receberam o meu Pai no coração de vocês, vocês são meus irmãos. Mais uma vez ele deixa bem claro: Maria foi um instrumento, foi uma mulher absurda, fantástica, maravilhosa, porém ela fez parte do propósito. Ela não é o propósito único, ela fez parte do propósito. Vocês concordam comigo? Amém? Até porque eu gosto de usar palavras bem confortáveis, de bom discernimento, porque eu não sou de ficar arrumando confusão, briga com ninguém. Eu quero ministrar uma palavra que os meus irmãos em Cristo católicos, se tiverem acesso, eles não vão ser agredidos nem feridos pela ministração. Por quê? Porque eu estou ministrando dentro da palavra do Senhor, segundo o conhecimento que ela nos passa, né? Não tem nenhum exagero, nenhum complemento meu aqui. Eu estou passando exatamente aquilo que nós estamos estudando e lendo aqui. Então, quando Jesus fala assim: os meus irmãos e a minha mãe são todos vocês que estão aqui, desde que vocês recebam o que foi pregado e recebam Deus na vida de vocês. Vocês são os meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Ele deixa bem claro, em todo o tempo ele deixa bem claro, né? E aí tem mais um ponto importante aqui. Deixa eu ver aqui. Mateus. Rapidinho, gente. Deixa eu só botar aqui Mateus 12:46. Mateus 12:46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Ele estava em um lugar pregando, ministrando a palavra, e seus irmãos, Maria e os seus irmãos se achegaram. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu: porém ele lhe respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Viu como é que ele deixa bem claro em todo o tempo que Maria, José, aqui já não tinha mais José tinha falecido, então toda a aparição que teve de Maria foi deixado bem claro por ele, que Maria fez parte do propósito, tá? Ela fez parte do propósito, porque ele era o objetivo único de vir ao mundo e nos salvar. Por isso que ele deixa todo o tempo bem claro, para tirar qualquer tipo de idolatria, para tirar qualquer tipo de valor além do que realmente tinha, né? Uma pessoa escolhida, separada, fantástica, favorecida, como o Gabriel falou, uma mulher com honra, uma mulher que honrava as pessoas, por isso ela foi escolhida, mas ela fez parte do propósito. Isso que em todo o tempo Jesus deixou bem claro. E outra para a gente poder finalizar, né, em questão de conhecimento. Maria, ela era virgem quando teve Jesus. Por quê? Porque nós lemos e fala lá em Mateus que José, ele respeitou esse momento, né, e não coabitou com ela até Jesus nascer, tá? Então ela não foi virgem a vida toda. Depois que isso tudo que aconteceu, Jesus foi o primogênito de Maria? Sim. Jesus foi o primogênito de Maria? Sim. Porém, ele não foi o único filho dela, tá? Porque depois a jornada continuou, Jesus nasceu e ela teve outros filhos, né? Eu separei algumas passagens aqui só para a gente poder confirmar de que isso não tira a beleza e o algo especial
que tinha sobre Maria, né? Porque a gente fala assim, Virgem Maria. Maria era virgem quando teve Jesus? Sim. Mas a partir do momento que ela teve relação sexual, toda a pureza foi embora, tudo, ela se tornou uma mulher suja? Claro que não, né? Se o sexo faz parte do relacionamento do homem, se o sexo é saudável, se o sexo é de Deus, não tinha nada de errado Maria continuar a vida dela com seu esposo, até porque isso é bíblico, né? Deus não ia fazer com que ela vivesse uma vida inteira ao lado de José sem coabitar com ele, né? Principalmente porque o Senhor conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos, nosso organismo, a nossa formação humana, além de tantas necessidades que nós temos, água, alimento, descanso, também tem o sexo. Então o Senhor nunca iria privá-los de ter uma relação sexual porque para conservar ela como virgem, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então a gente consegue entender que ela foi fantástica, maravilhosa, mas ela também teve filhos, né? Olha só, Mateus 12:46. Já estou aqui em Mateus, Mateus 12:46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, como nós acabamos de ler, né? Procurando falar-lhe. Então, esses irmãos aqui realmente eram filhos de Maria e filhos de José, né? Algumas pessoas até tentam explicar de que os filhos eram de José de outro relacionamento, mas não, eram realmente filhos desse relacionamento que teve a vida seguiu, eles fizeram parte do propósito. Você e eu faremos parte do propósito de Deus, mas a vida continua. Amém? Vocês concordam comigo? Marcos 3. Deixa eu só voltar aqui. Marcos 3:31. Marcos 3:31. Já vou acabar, tá, gente? 1 hora e 2 minutos. Já vou terminar, prometo. Vocês estão comigo aí? Ou eu tô sozinho? Já foram embora ou não, né? Marcos 3:31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Tá vendo? Então Marcos também confirma que Maria tinha filhos. Vamos lá então agora. Lucas 8:19. Não, João 2:12. Evangelho de João. Evangelho de João 2:12. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Sua mãe, seus irmãos e os discípulos. Tá vendo? Então a gente consegue compreender que Maria, ela foi virgem até Jesus nascer, mas depois a vida dela seguiu, né? Em alguns momentos ela esteve próximo, como na crucificação, como no casamento. Ela esteve perto ali, auxiliando ainda no que ela pôde. A gente consegue perceber pelas escrituras que não tem muitos relatos dela estar caminhando com Jesus, até porque ela não aguentaria pela idade, não por ser mulher, tá? Pela idade, acompanhá-lo na jornada, entendeu? Então ela não aparece muito, como eu falei. Algumas pessoas acreditam que ela já na sua velhice, no seu tempo seus tempos findos, ela fechou a sua jornada morando em Éfeso com João, tá bom? E aqui a gente fecha, beleza, gente? Foi bom? Foi bom, não foi? Como eu senti a presença do Senhor aqui enquanto ministrava. E eu espero que isso venha ficar no teu coração, no seu coração também, em nome de Jesus.